Olá pessoal, eu sou o Alexandre, do canal Via Teófilos. Tudo bem com vocês? Vamos falar sério hoje. Vamos falar sobre o Sínodo da Amazônia, convocado pelo Papa Francisco, o nosso líder, o nosso Papa, o nosso Pontífice. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer aqui, que sínodo é uma palavrinha que significa caminhar juntos. E quando o Papa ele convoca o sínodo, é para falar de questões específicas. Por isso se chama sínodo. Quando são questões mais amplas, como ações pastorais no mundo inteiro, ou ainda matéria de fé em relação ao magistério da igreja, o Papa convoca o concílio. Como foi o último concílio, Vaticano II, aliás, para aqueles que não sabem, a doutrina de São Luís Maria de Montfort, ela é totalmente acolhida no Concílio Vaticano II. Se é uma doutrina, se é um concílio que aderiu à doutrina de São Luís Maria de Montfort, é o Concílio Vaticano II. Ao contrário do que dizem muitos por aí. É só ir lá num dos documentos do Lumen Gentium e ler todinho. Você vai ver Maria, mediadora, aquela que por meio dela e ação do Espírito Santo na igreja é formado Jesus Cristo em nós. Maria aí como modelo de fé, modelo de esperança e caminhada para todos nós cristãos, tá certo? Mas vamos lá, sobre o Sínodo da Amazônia. Eu vim aqui até perto da casa dos meus pais, que tem bastante árvore, para falar um pouco sobre o Sínodo da Amazônia. E o que acontece? É assim, um pouquinho de história para que a gente possa entender as coisas e não ficar ouvindo uns youtubers por aí falando besteira. E não pare o vídeo agora, tá bom? Escute, para não receber uma resposta pronta, mas pense antes de falar as coisas. E ficar fazendo baixo assinado contra sínodo da sua Santa Igreja. Isso é sinal de desobediência, meu irmão e minha irmã. Não se pode desobedecer à Igreja e as ações que a nossa Santa Igreja toma em prol dos próprios cristãos que estão sofrendo na Amazônia sem nenhum suporte da própria Igreja. E o Papa Francisco, sensibilizado com isso, ele vem trabalhando há anos, né? Principalmente a partir aí da encíclica Laudato Si, que é um documento da Igreja que digamos assim, direciona as ações dos próprios cristãos e sociedade como um geral de como agir diante de tantas situações que o mundo moderno nos apresenta, tá certo? Então o que acontece? Nessa encíclica chamada Laudato Si, que significa louvado sejas, ela faz referência ao canto das criaturas de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, quando ele fez louvado seja irmão Sol, irmão Lua, né? Bendito seja Deus, na verdade pelo irmão Sol, irmão Lua, o que acontecia na época de São Francisco de Assis? Existia uma separação muito grande e um desprezo muito grande pelo mundo, né? Por tudo aquilo que era natural, criação de Deus. E São Francisco ele tinha uma visão muito mais integrada das coisas. De que todas as coisas criadas por Deus, a natureza, as pessoas, né, nós, imagem e semelhança de Deus, somos todos bons. Somos todos criaturas criadas, digamos assim, né? Para não ficar repetindo a mesma palavra, mas não tem como dizer diferente. Somos todos criados pelo amor de Deus, a natureza, nós seres humanos, e tudo para o nosso bem. Isso não é verdade? É. Mas existia na época uma grande aversão a isso, de que nada criado por Deus e até o próprio ser humano valia alguma coisa. Então você tinha que se fiar somente no espiritual, na liturgia, desapegar de tudo no sentido humano, natural, né, da criação de Deus e viver só do espiritual. Essa visão não é católica, gente.
os católicos, a Igreja Católica, ela preserva o valor da criação. São Francisco preservava isso. Ele era um homem muito espiritual, mas muito humano também. E o Papa Francisco, ele vem tentando resgatar isso. Por quê? Mas só que agora mudou o cenário no mundo, correto? E como é que mudou o cenário? Nós vemos o quê? Nós vemos um mundo, as pessoas no geral, sempre preocupadas em consumir as coisas. E assim, sem limites. Elas vão consumindo, elas vão comprando, porque as pessoas são o que elas têm, não é? E não o que elas são. E isso faz com que as empresas também, na verdade, acho que muito mais as empresas, aqueles que querem lucrar, eles não querem saber daquilo que Deus criou. Eles querem usar aquilo para ganhar mais. E quando é assim, muita gente sofre. Pessoas que antes tinham terras, que eram donas da terra, são expulsas, são despejadas dessas terras, simplesmente para o consumo desse mundo moderno. O seu tênis, a sua camiseta, a sua comida e tudo mais. Não que isso não seja importante, é importante, mas no consumo que o mundo está, faz mal a muita gente. Quando a gente despreza aquilo que nos faz bem, que é a natureza, tudo mais começa a ir de mal a pior. E a gente sabe pelas notícias que a gente tem do aquecimento global, entre outras coisas, né? Enfim, o Papa Francisco, ele vem propor nesse concílio e discutir com os bispos maneiras, estratégias da igreja se colocar, se posicionar diante de tudo isso. E assim, fazer documentos proféticos falando contra ou a favor de medidas que possam ou não afetar a natureza. Entendeu? E afetando a natureza, afeta as pessoas, gente. Aí agora falando exatamente do sino da Amazônia, quando o Papa Francisco fala dos indígenas, quem mais sofre com a degradação da natureza do que os indígenas? Sendo que eles vivem disso, eles são integrados à natureza. Isso é verdade, sempre foi assim e não vai ser diferente nunca, tá certo? Enfim, é a ideia da igreja fazer e socorrer todos aqueles que vivem na Amazônia também, não só a natureza, mas aqueles que também vivem da Amazônia. Isso se chama ecologia integrada, não só a natureza, como vamos cuidar da plantinha, mas aquela pessoa que está precisando não. Essa é uma visão errada de ecologia, ativista só. Mas não, garantir para os povos que ali vivem, os povos ribeirinhos, que não têm hoje em dia o apoio da igreja, porque muitos padres falam, aqui esse papo que não sei o que, e muitos leigos que nem sabem a realidade da Amazônia, falam besteira, mas eu quero ver sair daqui, do conforto das capitais, de alguns interiores que tem tudo, e ir lá fazer pastoral na Amazônia, que você tem que pegar o barquinho e viajar dias, sem conforto nenhum. Esses padres, esses leigos, e aí eu falo, sem medo, esses padres, esses leigos não estão dispostos a isso, eles só ficam fazendo videozinho no YouTube, fazendo posts baixo assinado, sendo desobediente à igreja, e depois tem uma legião de fãs por aí que não sabem, não leem nem a encíclica Laudato Si. Vão ler um pouco sobre a nossa Santa Igreja. Enfim, gente, na verdade esse vídeo era um desabafo para dizer que o canal Via Teófilos é obediente à Santa Igreja Católica. Nós aqui sim fazemos muito vídeos sobre a preparação para a consagração a Jesus, nosso Deus, por meio de Maria. Mas nós, acima de tudo, como São Luís Maria de Montfort, somos obedientes à Santa Igreja, às suas encíclicas, aos seus sínodos, ao Papa.
Isso que fique muito claro para todos. O canal Via Teófilos é obediente à Santa Igreja. Todos somos pecadores, todos erramos. Mas aqui serão sempre bem-vindos todos aqueles que estejam dispostos, de coração generoso, a apoiar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana de verdade e não ficar aí criticando sem fazer nada pela Santa Igreja. Vamos rezar, meus irmãos, vamos jejuar pelo sínodo, para que dali saiam frutos e frutos de vida para os nossos irmãos da Amazônia. Se for necessário, ações da Santa Igreja específicas naquela região que sejam feitas para a honra e glória de Deus, para a salvação das almas. E é isso. Bendito seja Deus pela natureza, bendito seja Deus pelos povos indígenas. E que cada um de nós saibamos, na sua vida, dar valor àqueles que realmente precisam da natureza. E façamos também cada um a nossa parte nessa Mãe Terra, como chama a encíclica, né, Laudato Si, a cada um preservar dentro da sua vida a natureza. E bendito seja Deus por tudo isso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.